Bom, vamos dar continuidade. Vocês lembram que a gente tinha visto o seguinte: por conseguinte, a congruência dos termos contrastantes do instinto de morte com os fenômenos de repetição com que a explicação de Freud os relaciona, efetivamente sob qualificação de automatismo da repetição, não deveria causar dificuldades caso se tratasse de uma noção biológica. O problema é o seguinte: pulsão é pulsão, instinto é instinto. É isso aqui, tá? Ele falou bonito, mas moral da história, simplificando, é isso. Não é para fazer confusão. Aí ele vai embora. Continuando agora, a gente vai continuar onde a gente teria que continuar, a partir do 167. Todos sentem muito bem que não é nada disso. E aí está o que faz muitos de nós tropeçar em seu problema. Pulsão não é instinto. O fato de muitos se deterem ante a aparente incompatibilidade desses termos. Vocês viram no Homem dos Lobos Freud tendo que dizer, não é instinto aqui, é pulsão. Ele mesmo faz a correção em cima dos próprios editores. O fato de muitos mas prevalece a vontade do editor. O fato de muitos se deterem ante a aparente incompatibilidade desses termos pode até reter nossa atenção por manifestar uma inocência dialética que, sem dúvida, desconcertaria o problema classicamente formulado, a semântica no enunciado determinativo. Já ensinei para vocês isso. O que era semântica? Lá no começo, onde está em fala plena e fala vazia. Uma aldeola. Aldeola é aldeota, é lugarejo, é arraial. No Ganges, com a qual a estética hindu ilustra a segunda forma das ressonâncias da linguagem. A palavra é laksana. Aqui veio junto, mas é separado. É exercício. São aqueles sons mântricos. Bom, até foi bom falar no Ganges, porque o Ganges, já que a gente está falando em vida e morte, eu até falei que tem que ter radical livre, sim, tem que ter cadaverina, sim, tem que ter várias coisas, sim, porque senão como é que vai dissolver coisas, como é que vai... É interessante a relação do hinduísta do indiano com o Ganges. O Ganges é o rio sagrado deles. Lá eles jogam os cadáveres, lá eles tomam banho, lá eles bebem daquela água e se tratam. Claro, aquilo ali, em termos de imunologia, tá uma beleza, porque é um antibiótico só, né? Eles usam aquela água como sagrada. Quem tiver paciência, lê a autobiografia de um yogi do Yogananda, você vai ver como eles usam o Ganges. Aquilo para eles é normal. O cadáver está passando ali, eles estão lá dentro, tomando a água, fazendo os trabalhos lá esotéricos deles, tudo no mesmo lugar. Agora, essa repetição, aqui saiu assim, é a forma chamada laksana, mas é separado, laksana. Essa palavra vem do malaio, significa exercício. Eles chegam a recomendar que você pegue um japa, o japa tem 108 bolinhas. Você leia você repita, por exemplo, um mantra, aquilo, não só as 108 vezes, mas não sei quantas vezes ao dia, aquilo. Então, o pessoal do Hare Krishna, se você multiplicar quantas vezes, 108 vezes, eles falaram aquela palavra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
É um dia inteiro, na verdade. Bom, e funciona lá, eles entram num barato lá próprio deles. Essas ressonâncias da linguagem que Lacan está falando aqui. Convém, de fato, abordar essa noção por suas ressonâncias no que chamaremos a poética da obra freudiana. Primeira via de acesso para penetrar em seu sentido e dimensão essencial para compreender sua repercussão dialética, desde as origens da obra até o apogeu que ela marca nesta. Convém lembrar, por exemplo, que Freud nos atesta haver descoberto sua vocação médica pelo ouvido numa leitura pública do famoso Hino à Natureza de Goethe, ou seja, nesse texto encontrado por um amigo do Goethe, em que o poeta Goethe, no declínio de sua vida, já no final da vida, concordou em reconhecer um filho putativo das mais jovens efusões de sua pena. É um filho que ele fez escrevendo, não é filho biológico. É um texto, que é o Hino à Natureza. Foi este texto que putativo é suposto, é reputado e tal. Só que, na verdade, ele é um texto que ele, na velhice, reconheceu como sendo dele, um hino à natureza. E Freud diz que virou médico a partir daí. Eu continuo insistindo que pode ter virado médico a partir daí. Agora, virou cientista, com direito a rasgar toda a ciência que estava, lá nos 4 aninhos, quando o pai dele autorizou ele a rasgar livro. Bom, o nome do pai está no meio aí, a letra Shin está ali. E vocês não se esqueçam que no sonho da injeção de Irma, ela aparece com a fórmula da trimetilamina, e ela, ao mesmo tempo, ela faz a letra Shin, que é o nome do pai, e a forma escrevendo em letra corrida, é o umbigo. Portanto, o umbigo do sonho está ali, está no nome do pai, que ele, Freud, tinha como marca. Bom, continuando, no extremo oposto da vida de Freud, também na velhice, encontramos no artigo sobre a análise terminável e terminável, que é o último, é do Congresso de Marienbad, onde ele não vai, o artigo que vai, que ele escreve para o Ferenczi, a referência expressa de sua nova concepção ao conflito de 2 princípios, aqui em Empédocles, de Agrigento, no século V a.C., ou seja, na indistinção pré-socrática. Lacan usa esse pré-socrático, embora ele mesmo diga que não existe nenhuma realidade pré-discursiva, mas enfim, de Empédocles de Agrigento, no século V a.C., ou seja, na indistinção pré-socrática da natureza e do espírito, submeteu às alternâncias da vida universal. É quando ele descobre o amor e o ódio. Isso está editado no livro do Emanuel Carneiro Leão, que é da editora, da mesma que eu editei, Tempo Brasileiro. Está escrito em O Pensamento Originário, é onde ele escreve isso. Está num livro chamado Heráclito, Fragmentos. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1980, página 9 e 10. Sobre a importância dessa crítica sobre a questão do pré-socrático, em Lacan vocês vão encontrar, não há nenhuma realidade pré-discursiva. Ele mesmo falando, no Seminário 20, na página 45. Cada realidade se funda e se define por um discurso. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, aqui está pré-socrático. Ele está chamando, sim. Ele não fala os pensadores trágicos, como Emanuel Carneiro Leão faz questão de falar. A página 9 e 10 que eu falei é a crítica do Carneiro Leão.
Nesse livro Carnelian tem uma porção de fragmentos de pensadores. E esse trecho do Agrigento, do Empédocle, está lá, onde o Freud vai tirar, é um texto grande, o amor e o ódio. É onde ele vai, então, dar a forma final da teoria pulsional, que eu tinha começado lá no Além do Princípio do Prazer. Continua Lacan, esses dois fatos são-nos uma indicação suficiente de que se trata ali de um mito da Díade, cuja promoção em Platão é evocada, aliás, em Para Além do Princípio do Prazer, que foi onde ele começou lá com o garotinho fazendo Fordar, onde ele descobre a compulsão de repetição. Mito que só pode ser compreendido na subjetividade do homem moderno ao se o elevar à negatividade do juízo em que ele se inscreve. Ou seja, assim como o automatismo de repetição, que é igualmente desconhecido quando se quer dividir seus termos, Wiederholzwang, não visa outra coisa senão a temporalidade historicizante da experiência da transferência, o instinto de morte exprime essencialmente o limite da função histórica do sujeito. Esse limite é a morte, não como término eventual da vida do indivíduo, nem como certeza empírica do sujeito, mas segundo a fórmula que dele fornece Heidegger, como, abre aspas, possibilidade absolutamente própria, incondicional, insuperável, certeira e, como tal, indeterminada do sujeito, quer dizer, do sujeito definido por sua historicidade. Então, saímos de uma questão de instinto para uma questão de pulsão. Saímos de uma questão de onde é que o Freud, assim como Goethe identificou lá no final da vida, uma coisa que ele escreveu, Freud identificou ali, nessa identificação de Goethe, a vontade dele ser médico. Mas assim, ele também, no final da vida, é que dá a conformação à teoria pulsional. A partir de quê? De Empédocles. Então, onde ele começou com o netinho fazendo Fordar na compulsão de repetição. E nós não podemos fazer confusão entre um tipo de morte e outro tipo de morte. Uma coisa é a pulsão de morte, que vai dar as deflexões nas pulsões parciais. E vai dar a compulsão de repetição, vai fazer um monte de coisas. A pessoa está viva, se mortificando. Outra coisa é a morte mesmo, real. Virou cadáver, virou soma, morreu. A psique foi embora, virou ídolo. O nous se perdeu. A psique gerada nessa última vinda dela, mas aí já como transformada em ídolo, aguardando para entrar no Hades. É muito diferente. Não é aquela psique que você trata todo dia na clínica fazendo compulsão de repetição todo santo dia, tá? Parando aqui.